Este Fora da Política Não Há Salvação vai novamente tratar dos resultados das eleições de 2020, as eleições municipais. Mas aí pensando em alguns aspectos particulares. Primeiro, quem é que saiu bem, quem é que saiu mal? Qual é a distribuição de poder que nós temos no país hoje que pode afetar o processo político brasileiro pelos próximos 2 anos? Esse é um aspecto. E o outro aspecto é, como é que também a relação entre religião e política, entre as igrejas evangélicas, os candidatos evangélicos, enfim, tudo isso que tem a ver com a relação entre religião e política no Brasil, como é que isso pode ser pensado nesse contexto político brasileiro, não só das eleições de 2020, mas também olhando pelo que vem pela frente. E para tratar disso, eu convidei 2 colegas, né, o Vitor Marchetti, que é professor da Universidade Federal do ABC, cientista político, e a Ana Carolina Evangelista, que é pesquisadora do ISER, o Instituto de Estudos da Religião, e também faz o seu doutorado no CPDOC, da FGV do Rio de Janeiro. Então eu quero agradecer a presença dos dois, dar realmente boas-vindas a eles e começar a nossa conversa. E vamos começar pelo Vitor, que fez esses dias um artigo, saiu no UOL, né, naquele blog Entendendo o Bolsonaro, e acho que o Vitor pode falar um pouquinho de como ele enxerga o resultado dessas eleições e o cenário político geral, o saldo, né, que sai daí, o que a gente pode esperar pela frente. Bem-vindo, Vitor, por favor. Bom, Cláudio, obrigado pelo convite, grande prazer estar aqui, ainda mais dialogando com a Carol, importante investigação aí para a gente entender as relações políticas contemporâneas, então prazer estar aqui. Cláudio, eu acho que assim, a gente passou algum tempo aí depois das eleições fazendo reflexões sobre os impactos das eleições para 2022, né? Quer dizer, a gente tem, e a gente, eu estou dizendo assim, cientistas sociais no geral, a gente tem obsessão com eleições presidenciais e para eleições de governadores, e nesse período em particular a obsessão se tornou ainda maior, né? Quer dizer, a gente quer entender como, quando vem a próxima eleição presidencial, porque afinal de contas não está fácil viver sob esta gestão presidencial, por assim dizer, né? Mas eu acho que antes da gente tentar projetar qualquer cenário para 22, eu acho que seria importante a gente dar uma olhada como 20 foi diferente de 16, ou pelo menos que mudanças entre 20, né? O cenário de 20 mudou em relação ao cenário de 16, né? E no artigo que você citou, eu tentei mapear um pouco essas mudanças no cenário eleitoral partidário e destaquei quatro questões, né? A primeira delas, eu acho que a gente consolidou, nessa eleição de 20, se consolidou o derretimento do centro gravitacional da política brasileira. E que centro gravitacional é esse, né? Não é o centrão, papel, né? Não é o centrão, né? O centro gravitacional da política brasileira até então era coordenado pelo papel do PT, do PSDB e do MDB, né? Então, se a gente pegar lá os clássicos dados, né? PT e PSDB de 94 para cá, de 94 até a eleição presidencial de 2016, concentravam 84% dos votos para presidente da República em primeiro turno. Quer dizer, era um nível de coordenação de eleições nacionais bastante grande. Esses 3 partidos somados, durante um longo período, tinham mais da metade das prefeituras conquistadas, né? Então, se você pegar o ano de 2008, 62% das prefeituras, de todas as prefeituras do país, estavam nas mãos de um desses 3 partidos, né? Então, a despeito da enorme fragmentação do sistema partidário brasileiro, esses 3 partidos funcionavam aí como centro gravitacional, né? Em 2013, esse centro gravitacional começou a se perder, quer dizer, a gente começou a assistir um movimento de tensionamento desse centro gravitacional. 2018 é a derrocada e me parece que 2020 consolida, né, essa mudança importante no centro gravitacional. Então, só para a gente ter uma ideia, né, nós temos hoje, né, com as eleições de 2020, né, 39% das prefeituras ficaram na mão de um desses 3 partidos, né? Então, veja que muito, né? Caiu muito, né? Caiu muito comparado com o que nós já tivemos. Então, acho que isso indica uma mudança importante no centro gravitacional, né?
o segundo destaque é o papel do bolsonarismo. É claro que, assim, quando eu estou comparando 16 com 20, em 16 a gente não tinha ainda o Bolsonaro consolidado como uma candidatura séria à presidência da República. Aliás, ainda em 18 a gente ainda demorou a considerar a candidatura do Bolsonaro como algo que oferecesse um risco sério para o país, né? Mais 16 a gente já tinha, vamos dizer, o clima, né, bolsonarista. Né? Você pegar o que foi, o que eram os discursos do Dória, né, a Prefeitura de São Paulo, o próprio Crivella no Rio de Janeiro, tem o slogan do Calil, né, prefeito de Belo Horizonte, ele se elegeu com o slogan "Chega de político, é hora do Calil", né? Então, esse é o clima... O Calil parece que mudou um pouco de posição, né? Ele ouviu no Roda Viva esses dias, ele já admite que é político, né? Que mudou e aprendeu rápido. Mas é isso, né? Quer dizer, 2016 era um ano que preparou esse discurso que chegou com força em 18, que elegeu o Bolsonaro, que eu estou chamando aqui de bolsonarista, porque eu acho que é uma generalização que explica muita coisa nesse caso, mas que era esse discurso contra a política, que usava PT e Lula como o grande espantalho, né, que tinha o discurso lavajatista presente, né? Então, enfim, esse discurso que eu estou chamando aqui de bolsonarista, que já estava presente em 16, né, então é o bolsonarismo antes de Bolsonaro, né, em 2020, me parece que ele também desaparece, ou pelo menos não desaparece. Eu acho que é bastante forte dizer que ele desaparece, mas eu acho que é um discurso que se reposiciona também, ele perde fôlego, né? Você mesmo apontou aí, né? Quer dizer, o Calil já mudou um pouco a sua posição, enfim. O Dória deixou de dizer que não é político, que é gestor. Exatamente. E veja, mesmo o Bruno Covas, em São Paulo, o quanto ele afastou o Dória do seu palanque, exatamente para não contaminar a sua campanha com a presença de um discurso que ficou. O Bolsodória foi uma marca, né? O Bolsodória foi uma marca forte. Então, você percebeu políticos se afastando. Então, me parece que, para além de avaliar se o Bolsonaro saiu vencedor ou derrotado por conta dos candidatos que ele apoiou em lives e que não tiveram sucesso eleitoral, acho que para além dessa questão, que me parece que é um outro tema, mas acho que o discurso, né, que organizou o campo bolsonarista aí nos últimos anos, me parece que ele arrefeceu bastante, né, e os políticos se distanciaram bastante dele. O terceiro ponto, né, são 4, e eu vou concluir aqui, mas assim, o terceiro ponto que é o crescimento dos partidos do campo da direita, fora desses partidos que compunham o sistema, né, que organizavam o sistema. Né, e aí eu estou me referindo a isso que a gente se habituou a chamar de centrão no Brasil, né, mas que nada mais é do que os partidos de direita que aderem a uma agenda mais liberal na economia, que tem posições um pouco, às vezes, mais conservadoras do ponto de vista dos costumes, né? E aí eu estou me referindo a DEM, PSD, PP, né? Os políticos profissionais, né? Os MDB políticos também. Profissionais. MDB, o MDB sofreu uma queda importante, né? Então eu acho que assim, o MDB faz parte desse conjunto de partidos, mas eu acho que ele perde um pouco espaço frente ao crescimento de outros partidos, como o PSD e o DEM. Né? Eu acho que o DEM volta para a arena com tudo, né? Se a gente acompanhar alguns números do DEM, é impressionante. Em 2000, o DEM tinha 1.026 prefeitos. Né? E ele foi perdendo muito espaço nos últimos anos, exatamente porque aquele centro gravitacional foi ocupado pelo MDB, PSDB e pelo PT. Em 2016, o DEM tinha 266 prefeituras. Ou seja, ele saiu de uma situação lá da redemocratização, né, da época em que tinha, né, a vice-presidência junto com o PSDB, enfim, de uma situação muito confortável do ponto de vista dos governos regionais, né, por uma situação de enfraquecimento bastante forte nas últimas décadas, né, do pós-Fernando Henrique, né? O pós-Fernando Henrique do DEM é muito o do PFL antes, né, que muda de nome. O PFL, exato, né, desidratou bastante.
E o PSD, né? O PSD, eu acho que é aquilo. Acho que o PSD, se a gente tivesse que pegar um único partido que represente o que é o centrão no Brasil, eu não pegaria o PMDB, porque o PMDB sempre foi símbolo, né, do que é o centrão no Brasil. Mas eu diria que hoje o PSD representa muito mais o significado de centrão do que o papel do Kassab, um partido que já subiu no palanque com o Kassab já teve palanque com Dilma, já teve no palanque com candidatos à esquerda, quando a esquerda fazia lá suas alianças com o centro, enfim, e teve um crescimento muito expressivo. O Calil, inclusive, né, que a gente acabou de citar. Hoje está no PSD, né? Hoje está no PSD. Embora e o PP, Vitor? Oi, PP. Carol, pode falar. Pro Vitor, o PP, eu tenho outra curiosidade a leitura dele sobre o PP. O PP me parece que ocupa, porque assim, o PP tem um pé, vamos dizer assim, no bolsonarismo, né, mas eu acho que ele se consolida agora, crescendo, assumindo duas capitais, não são capitais importantes, né, João Pessoa, né, e Rio Branco, né, não são ainda capitais que dão esse protagonismo para o partido, mas ele ganha em cidades pequenas e médias de forma bastante pulverizada pelo país. Eu acho que ele aumenta a sua capilaridade, né? Ele fica um partido menos regionalizado, ele consegue ampliar a sua base. Pode ser, inclusive, que ofereça guarida para o presidente da República. Só que isso vai gerar um problema, porque me parece que, se é certo que o Bolsonaro vai ser candidato a presidente da República, me parece também que é certo que DEM, PSD, e MDB e PSDB vão tentar construir uma alternativa ao Bolsonaro, né? Não me parece que esse centrão hoje sinalize com alguma intenção de fornecer uma base para o Bolsonaro na disputa de 22. Eles vão certamente oferecer alguma base para discutir uma agenda no Congresso Nacional, mas é uma base que interessa mais aos interesses das bases do partido do que, de fato, uma agenda do governo, né? Até porque não se tem agenda do governo, né? Então fica mais fácil que esses partidos consigam, de alguma maneira, coordenar a agenda. Muito bem. Por fim, o quarto, Cláudio, aí só encerro. Não, eu já estou falando demais, desculpe, mas assim, só para encerrar, o quarto elemento me parece que é o campo da esquerda, ele sai menor de 2020. Também acho. Ele sai menor, porque todos os partidos desse campo têm desempenhos eleitorais menores, né? PDT, PSB, PT, PCdoB e PSOL, por exemplo, todos os partidos saíram aí com... O PSOL cresce em número de votos muito porque disputou capital, né, disputou, né, São Paulo, mas não leva, tem uma capital e 4 prefeituras, né, quer dizer, são 5 prefeituras contando com Belém, né, mas é um partido que do ponto de vista de enraizamento nacional, não dá para dizer que, né, o PSOL nesse momento tem que se preocupar em cumprir a cláusula de desempenho em 22, né? Então, mais importante, assim, né? Um partido que, nesse momento, tem que refletir como vai atingir a cláusula de desempenho, não dá para dizer que é um partido que se consolida como força nacional. O PSB, me parece que se regionaliza fortemente, tem muita força em Pernambuco, o PDT é a mesma coisa, tem muita força no Ceará, né, boa parte das suas prefeituras estão concentradas desse ponto de vista, e o PT é um único detalhe, né? Quer dizer, o PT perdeu bastante em número de prefeituras, a principal queda foi em 16, né, foi uma queda bastante, mais de 62% de prefeituras perdidas, né. Agora, o PT ganhou mais votos, foi o partido mais votado para a Câmara de Vereadores em cidades com mais de 500 mil habitantes, o que pode indicar um reposicionamento do PT em centros urbanos, né? Então, aquele partido que tinha se espalhado pelo país, em cidades médias e tudo mais, parece que volta a se concentrar em grandes cidades. Tanto que, pela primeira vez, não vai governar a capital, mas das 96 maiores cidades do Brasil, vai governar 4, né? Diadema, Mauá, Juiz de Fora, e mais uma cidade mineira que me esqueci agora. Contagem, desculpa. Contagem, né? A segunda maior cidade mineira, perde só para Belo Horizonte. Então são 4 prefeituras importantes, mas que eu acho que revelam um pouco esse reposicionamento aí de centros urbanos do PT. Muito bem. Então esses são os 4 elementos que eu acho que, assim,
da mudança de 16 para 20. E aí a gente até aqui tentou apontar algumas coisas aí de tendência futura, mas eu acho que era um pouco traçar essa mudança de cenário aí, meu objetivo primeiro. Muito bem. Carô, quer falar um pouquinho sobre isso? Não. Estou aprendendo. Eu aprendo com vocês nessa leitura. Você diz no sentido o que sai das eleições, o que sai das urnas? Eu estou pensando um pouco, né? A gente teve, acho que, pelo menos desde que o Serra resolveu pautar numa disputa eleitoral de segundo turno, na questão do aborto, né? Que temas desse tipo, a gente teve talvez um certo ganho de protagonismo da pauta moral nas eleições. Né? Acho que isso apareceu de novo em 2016, isso apareceu nas 2 eleições da Dilma, isso apareceu quando o próprio Bolsonaro, né, resolveu mobilizar aquele slogan, né, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Enfim, parece que a religião tem marcado as eleições brasileiras nos últimos anos. E digamos que essa virada conservadora, essa virada direita, como diz o Jairo Nicolau, né, no livro dele, tem muito de uma virada religiosa também. Você enxerga isso? Como é que você vê o impacto disso nas últimas eleições? Queria te ouvir um pouco sobre esse aspecto. O Jairo até fala também da hipótese conservadora, né? E a dimensão da religião é uma delas que se soma, né? A essa virada aí para a direita. Então, nesse sentido, eu vou pegar um gancho por aí, porque você começou falando da pauta moral, que teve muito presente nas eleições da Dilma, em 2010. A primeira, né? Primeiramente, né? Na verdade, teve mais forte na de 2014, né? Na de 2010 não foi com tanta ênfase, mas por que eu volto em 2010? Porque acho que essa pauta moral, fortemente, ela começa a ser trabalhada e mobilizada a partir do Congresso Nacional em reação ao Plano Nacional de Desenvolvimento 3, apresentado pelo segundo governo Lula. O Direitos Humanos, né? Plano Nacional, né? Eu falei Direitos Humanos? Falei Direitos... É que é quase igual, porque o Plano Nacional de Desenvolvimento é PND, e aquele era o PNDH, porque era o Plano Nacional de Direitos Humanos. Né? PNDH 3, Plano Nacional de Desenvolvimento. De Direitos Humanos. Isso, não tem problema. Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Porque a reação vem daí, né? É um Plano Nacional de Direitos Humanos que avança principalmente na agenda de direitos reprodutivos e de diversidade sexual e de direitos da comunidade da população LGBT. E a reação de grupos religiosos no Congresso é forte a essas 2 vertentes, e ela não é só do grupo evangélico, ela é também de grupos católicos organizados no Congresso Nacional, e aí não por acaso a articuladora da frente, a assessora parlamentar e a articuladora da frente parlamentar evangélica naquele momento era a Damares Alves, hoje já ministra. Era ela. Ela já era assessora parlamentar da Frente Parlamentar Evangélica há alguns anos, mas em 2010 em especial, ela era articuladora, inclusive, dessas forças de grupos religiosos no Congresso, não só de vertente evangélica, naquele momento, e tampouco por acaso o porta-voz a reação nas audiências públicas ao Plano Nacional de Direitos Humanos era o deputado Jair Bolsonaro. Então, pesquisadores que têm olhado esse tema há um tempo já remetem a essa data. Então, também não é por acaso que esse é um tema forte que aparece nas eleições da Dilma, como você retomou. Acho que tem uma articulação forte da Frente Parlamentar Evangélica naquele momento. A Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana, que existe hoje, ela se constitui logo depois, em 2015, logo depois das eleições da Dilma, também para se estruturar um pouco em resposta à estruturação da Frente Parlamentar Evangélica, mas também para somar forças, né, porque aí tem um perfil que vai se combinando, né, se alinhando. Então, é importante voltar, porque essa pauta moral, ela vai sendo articulada, mobilizada, ela culmina nas figuras que hoje a gente vê na política, né, com visibilidade, depois das eleições de 2018, e ela vai trazer um maior protagonismo, ou talvez uma sensação de uma ainda maior presença da religião na política aos nossos olhos, né, e aos olhos do eleitor, porque é uma pauta muito mobilizada. E aí eu falo mobilizada porque em 2016, quem acompanha, e aí pelo Zero a gente faz isso já há algum tempo, mas em 2016 é uma pauta bastante mobilizada e acessada pelas candidaturas de perfil religioso, com identidade religiosa, né, a gente tem chamado
candidaturas com identidade religiosa, independente se são aquelas candidaturas que levam o título religioso para a urna, que é um recorte ainda mais restrito, né? O nome na urna, o chamado nome na urna, mas quando a gente está falando de candidaturas com identidade religiosa, a gente está ampliando um pouco mais a lente. É mais difícil chegar nesse recorte, né? O TSE não pergunta a religião das pessoas, então na verdade, a gente não está aqui dizendo simplesmente quem é de uma religião A ou religião B, não, é quem mobiliza a sua identidade religiosa ativamente na campanha eleitoral. Nesse sentido, o próprio Bolsonaro, por exemplo, que não tem nome de urna apesar do Messias, né, no seu próprio nome, ele não tem nome de urna do tipo pastor, bispo, missionário, ou qualquer coisa do tipo, mas ele claramente mobilizou um discurso religioso de maneira muito intensa, né? Totalmente, e muito difusa, que é o que a gente também observou, quem faz esse levantamento desde 2016 já vinha observando isso, que a gente tem chamado de mobilizar uma identidade cristã ampla. Você não sabe muito bem se aquele candidato é católico, é evangélico, sequer é católico ou evangélico, mas ele mobiliza uma série de símbolos, ou léxico, ou linguagem, que remetem a essa identidade religiosa, justamente para acessar uma maioria cristã, né, para se comunicar com uma maioria cristã, independente das subdivisões. Então, isso já vinha acontecendo em 2016, aconteceu fortemente, ficou muito claro para o debate público em 2018, o slogan do presidente é claro nisso, mas quando a gente olha com uma lupa as candidaturas que tinham essa identidade, a gente tem essa conversa internamente, os pesquisadores que fizeram no primeiro momento o banco de dados de 2018, no primeiro momento, porque é difícil, você vai por camadas, né? Você vai pelas bancadas evangélicas, quem está se apresentando à reeleição, às vezes os partidos têm lista de quem são os candidatos com identidade religiosa, às vezes as próprias igrejas têm as listas de seus indicados, a gente vai indo por camadas para montar esse banco de dados, e aí um terceiro passo dessa camada para montar esse banco de dados é olhar como que o candidato e a candidata se apresenta, que ele acessa de recuo, de símbolo, de léxico. E no primeiro momento a gente olhou, era tanto uso de linguagem cristã que pareciam que no primeiro momento todos eram evangélicos. E a equipe até olhou e falou, nossa, mas todos esses candidatos são evangélicos? Não, eles não são evangélicos, eles estão mobilizando essa identidade, mas eles não são evangélicos. Muitos são católicos carismáticos, por exemplo? Católicos carismáticos e às vezes só católicos ou evangélicos em geral, ou se diziam cristãos, muitos se dizem cristãos. Sem definir exatamente o que é. Às vezes até espírita tem aí, né? Exatamente, porque em 2018 aconteceu muito isso. Claro, tem marcadamente a identidade religiosa e a ação, né, de algumas grandes denominações evangélicas que cada vez mais estão se organizando melhor para lançar candidaturas, e com êxito na urna que tem crescido, a gente também tem observado isso. Então, uma coisa é olhar as grandes denominações, principalmente pentecostais no Brasil, evangélicas, que se organizam e elegem cada vez com maior êxito nas urnas. E a outra coisa é um uso difuso, é quase como um recurso discursivo dessa identidade religiosa para acessar moralidades, para mobilizar moralidades, para mobilizar várias camadas de conservadorismos, no plural, né? Aí é um pouco até que quem olha os dados de 2018 vai falar um pouco dessas camadas. Então, para um último comentário do perfil de candidaturas que a gente observou em 2018, e aí a gente também observou agora em 2020, que pautas essas candidaturas com identidade religiosa priorizam. A gente está falando principalmente da tal agenda moral, como a gente já comentou, a pauta a agenda da segurança pública, do que aparece junto com a religiosa? Não junto, mas essas candidaturas, essas candidaturas e as que foram exitosas nas urnas em 2018 e agora em 2020 também, elas se sobrepõem essas camadas. Aparece a identidade religiosa, aparece a agenda da segurança pública, mas numa abordagem mais punitivista de propostas, aparece a combate à corrupção, agora apareceu menos, mas em 2018 fortemente, está ligada a uma conversa, a um posicionamento sobre desvios morais. A corrupção entra aí no jogo da mobilização do desvio moral. Não roubarás. Exatamente. E
A pauta anti-esquerda. A pauta anti-esquerda, que aí lá atrás, na década de 80, 90, era o anticomunismo, que nessa base de candidaturas naquele momento era essa pauta, né? Collor era essa pauta, as candidaturas já com essa identidade naquele momento mobilizavam o medo da esquerda, né? Da esquerda como a origem dos nossos males, e agora em 2016, 2018 e agora em 2020 também. O acesso à propaganda em cima da anti-esquerda. A esquerda trará os problemas de volta. Então, 2018 era a esquerda responsável por esses problemas, não os resolveu. Mas quais problemas? Famílias... O econômico, a corrupção, a questão moral? Tudo. É muito importante, acho que bastante forte na questão moral, e aí isso já vem de antes, mas é importante entender que 2018 é uma somatória dessas camadas. Então, a esquerda era responsável pelos desvios morais, pelas nossas famílias que estão descontroladas, desestruturadas, é responsável pela crise econômica na qual nós estamos, a corrupção foi responsável também por esse cenário econômico que a gente está, e o cenário da violência no Brasil. Também é responsabilidade da esquerda, nas candidaturas de 2018. Sim. Agora, claro, a gente está falando de vocês entendem disso muito melhor do que eu, né? Olhar candidaturas municipais é diferente de olhar candidaturas nacionais e estaduais. São agendas, são pautas, são uma relação com a população distinta. Mas aqui também aparece o anti-esquerda muito forte. Então, a gente viu isso, o exemplo disso é a mobilização de algumas lideranças político-religiosas emblemáticas, midiáticas, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, priorizando o combate, nas palavras dele, de algumas candidaturas no segundo turno. Né? E aí São Gonçalo é um exemplo disso, propaganda contra o Boulos no segundo turno é um exemplo disso, contra a candidatura em Belém é um outro exemplo disso, que nesse caso o Edmilson, né? Não consigo ser bem sucedido, mas também se tentou. São Gonçalo, só me desculpa, já aproveitar que você lembrou do caso de São Gonçalo. São Gonçalo é um caso curioso, né? Em que havia um candidato do PT que foi obrigado, digamos, a beijar a cruz, literalmente, né? Ele teve que fazer uma carta dizendo que era contra a ideologia de gênero, contra a educação sexual nas escolas, contra aborto, enfim, um monte de coisa, né? É um caso curioso, porque a rigor é uma bandeira que o PT, enfim, não impunha. Inclusive foi defendido, viu, Claro, por ativistas e defensores de minorias, né? Então tem um grupo, um coletivo que atua pelas questões raciais, de combate ao racismo e tudo mais, super ativo no município, que declarou apoio ao Dimas de São Gonçalo, né? Que era o candidato do PT. E que declara apoio a ele, ainda que ele tenha assinado aquela carta, entendendo que aquela carta era de um pragmatismo necessário. Entendi. Né? A própria Marília Reis, em Recife, no último debate, também fez concessões nesse sentido, não da ideologia de gênero, mas lá a relação com a comunidade cristã, a questão das drogas, das comunidades terapêuticas, porque lá, que agora eu usei o exemplo de Recife, né? Lá em Recife, ambos de partidos de esquerda, centro-esquerda, precisavam recorrer ao eleitorado de centro-direita, né? Para sair dos 50% que cada um tinha. E a própria Marília, no PT, também, no último debate, foi criticada com relação a isso, porque estava fazendo concessões aí com pressionadas por isso, e isso aconteceu em várias capitais, e aí a gente viu isso muito presente nas eleições municipais, em candidaturas desse perfil, a agenda da ideologia de gênero no nível municipal, principalmente ligada à escola, primeira infância, cuidado com as crianças, foi muito, muito, muito acessada, muito, muito mobilizada. A gente até brinca que foi a mamadeira de piroca de 2020, entre muitas aspas, nesse sentido. Fake news que circularam no segundo turno com relação sobre candidaturas de esquerda estavam com foco na ameaça da ideologia de gênero, na ameaça do controle da sexualidade dos nossos filhos a partir da educação, muitas fake news nesse sentido, por isso que a gente brinca que é a mamadeira de piroca de 2020, porque isso aconteceu com mensagens apócrifas, panfletos, flyers, fake news e alguns vídeos, nada de apócrifo, de lideranças, exemplo, Silas Malafaia, falando com todas as letras
quais ameaças essas candidaturas significariam, né? Tentaram colar a imagem do Eduardo Paes ao PSOL para dizer que o Paes, junto com o PSOL, promoveria a ideologia de gênero nas escolas, daria a secretaria... Né? Daria, exatamente, mais que isso, exatamente, muito pior do que isso, ou daria a secretaria para o PSOL porque promoveria a pedofilia. Isso é o crime que eles fizeram, né? Então... Se pudesse dar outra facada no Bolsonaro, que é o PSOL. O PSOL está com Eduardo Paes. O PSOL, dizem, vai tomar conta da Secretaria de Educação. Já está negociando. Pois é. É o que a gente está sabendo. Agora você imagina em pedofilia nas escolas. Eu fico imaginando um irmão meu, evangélico, batista, metodista, assembleano, alguém da Universal, um metodista, imaginando. Jesus disse para nós que o reino de Deus é das crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Quem recebe uma criança, recebe a mim. Jesus se comparou às crianças. E nós vamos aceitar pedofilia na escola, no ensino infantil? É um risco que nós estamos correndo se Eduardo... Nesse campo, eu vejo poucas vitórias, sabe, de 2018 para 2020. Eu vejo mais continuidades no pânico moral, na ameaça da esquerda, no autoritarismo nas propostas, no conservadorismo profundo na defesa de algumas pautas, do que uma melhora, um respiro, um oxigênio, que é o pouco que a gente vê em outras análises. Não, a antipolítica não é mais tão antipolítica agora, né? A política venceu, é verdade, eu concordo. A esquerda não saiu tão derrotada assim, é verdade, eu concordo, mas nesse campo, não, eu vejo mais continuidades do que avanços que voltem para uma racionalidade, né, para um lugar mais universal, comum, menos de imposição da sua moral como moral geral para todo mundo. Agora, até pegando esse gancho, Cláudio, que a Carol deixa, que eu acho interessante, porque a gente já teve, do ponto de vista do campo, vamos dizer, da esquerda, o campo progressista, um papel predominante ou importante de lideranças religiosas ou de segmentos da igreja, né? Então, vamos pegar só o PT, né, que tem ali numa base, né, eu me lembro que o pessoal chamava dos igrejeiros, né? Tinha uma base dos igrejeiros bem forte. Comunidades eclesiais de base, pastoral de fé e política, pastoral da juventude, pastoral da terra, carcerária. E mesmo resistência no campo evangélico, né? E mesmo esquerda evangélica apoiando eleições do Lula ou do PT. Então, e eu ia chegar nisso, né? Quer dizer, aí a gente teve em 2002, né? Até como agenda de poder dos evangélicos, eles entraram de cabeça no governo no Lula, né? E deixaram o governo Dilma muito tardiamente também, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que o Crivella foi ministro da Dilma. Sim. Né? O ministro era ministro da pesca. Pescador de homens. E eu me lembro, assim, tem alguns relatos aí, eu agora não me lembro exatamente em qual deles, qual livro que saiu sobre os bastidores lá do processo de impeachment, mas que tem um relato de que quando a Dilma começa a tentar fazer uma articulação ali, motivada por pressões de dentro do PT, do Lula, que ela começa a fazer uma articulação política para tentar segurar o processo de impeachment na Câmara, uma das primeiras pessoas que ela liga é o Edir Macedo. E a resposta que o Edir Macedo dá a ela é o seguinte, assim, desculpa, presidente, mas eu não me meto em política. Eu cuido dos meus fiéis e da igreja, enfim. Quer dizer, ali foi o sinal de que acabou, né? Quer dizer, o governo já não tinha muito mais para onde recorrer. Aí a minha pergunta, Carol, assim, com o que a gente vai ter adiante, é claro que aí a gente vai ficar fazendo futurologia, mas ainda que você destaque bem que 2020 ainda repetiu muito sob esse ponto de vista 18, a gente está aí se avizinhando crise econômica profunda, crise social, desemprego em alta, incapacidade do governo de manter o auxílio, enfim.
Você acha que pode, e esse novo centrão, vamos dizer, né, esse centrão que não é a extrema-direita, que não vai colocar um Arthur Weintraub no Ministério da Educação para ficar fazendo discussões sobre ideologia de gênero, mas que vai pensar em políticas públicas para tratar dos pobres que estão na universidade, né? Porque hoje quase 70% dos alunos que estão em universidades federais vêm de famílias com renda até um salário mínimo e meio. Quer dizer, são os pobres que estão nas universidades federais, né? Será que esse pragmatismo não chega uma hora também nesse discurso, no sentido de que, olha, essas pautas a gente também vai ter que cansaram, e a gente vai começar a ser cobrado pela nossa base de fiéis também por resultados políticos, né? Sim, nesse sentido eu concordo com você, e acho que até os exemplos da história mostram que essa relação ela é por vezes ideológica, mas na maioria das vezes pragmática, e você deu os exemplos, né? Acho que uma coisa é olhar a relação dessas grandes denominações evangélicas com a política, né, e com os governos e com o poder estabelecido naquele momento. E essa relação foi sempre pragmática nos últimos tempos todos, os exemplos que você deu, inclusive, da aproximação com o governo Lula, do apoio ao governo Lula, naquele momento, quando tem aquela foto emblemática, que é a foto na primeira eleição do Lula, o dia dos pastores, de apoio das principais lideranças evangélicas a ele, tá ele, o Silas Malafaia, o Magno Malta, a Marina Silva, então, do partido naquele momento. Tem uma relação, sempre tem uma relação pragmática. É importante destacar que nos governos Lula e Dilma era uma relação pragmática, mas também conflituosa, não era uma relação totalmente, tinha lá o apoio, participava do governo, mas tinha embates, tanto que a Frente Parlamentar Evangélica se constitui naquele momento, porque sabe que precisa fazer uma reação no Congresso às agendas do Executivo, que não necessariamente são as agendas dessa base religiosa. Na Dilma rompe ainda mais aí por conta dessas pautas que a gente conversou aqui, mas tem uma relação pragmática. E aí, esse é um bom ponto que você traz, porque de 2018 para agora, a gente também vê isso acontecendo. Aonde a gente vê isso acontecendo? A maioria das candidaturas que a gente acompanhou em 2020, elas se aliaram muito mais à imagem da Damares do que à imagem do Bolsonaro. O Bolsonaro esteve muito ausente dessas campanhas. Eu não estou nem falando das tais emblemáticas que ele apoiou. Estou falando do varejo mesmo, do total mesmo. Do atacado, na verdade. Desculpa, do atacado, na candidatura ao legislativo. Que ele não aparecia... porque justamente essas candidaturas, elas estão olhando para suas bases, elas estão dialogando com as suas bases, elas sabem, eu costumo dizer, principalmente mesmo as ligadas às denominações religiosas que são indicadas pelas igrejas, elas pautam, mas elas também são pautadas, elas escutam a sua base, elas reagem. O Edir Macedo, muitas vezes, a gente viu isso em 2018, ele reage, ele vem a apoiar o Bolsonaro, jamais perto ali do final, ele está ouvindo um pouco o que está acontecendo, não é um voto de rebanho, primeiro, mas não é só um voto orientado, né? Ele é orientado pela sua base. E em 2020, a gente viu isso acontecendo, o que o Cláudio acabou de falar, e você um pouco. Tem a crise econômica, o que está acontecendo, o que este governo responderia, seria a salvação fora da política para todos esses males que estavam acontecendo. Já vivemos 2 anos para entender que não foi a salvação, muito pelo contrário, a população entende, pode não fazer todas as análises profundamente, mas está vendo que isso não está acontecendo, então as candidaturas na ponta também se descolam dessa imagem, mas, por isso que eu queria enfatizar, nas agendas, principalmente das moralidades, aí sim teve uma continuidade, uma profundidade, e aí por isso que cola a imagem da Damares. A Damares representa mais isso. Ela representa, pode ser maluco de entender, mas ela representa menos o governo Bolsonaro e mais toda essa agenda bolsonarista mais ampla, ou de moralidades mais ampla. Então, cola-se mais a imagem dela, porque tem que lembrar que ela não tem um histórico só na política, ela tem um histórico de base de ação social nas redes evangélicas de ação social, muito anterior a ela estar no parlamento. Ela tem uma atuação de décadas nessas comunidades, na rede de assistência social evangélica. Então, ela tem uma conexão com a base, e com as bases no plural,
que não é só do seu cargo de ministra, tampouco do seu cargo de assessora parlamentar. Então, ela era quase como uma imagem que reforçava essas pautas. Então, para concluir a sua pergunta, Vitor, sim, eu acho que talvez, quase que o irônico é dizer assim, a nossa brecha de respiro poderá vir por esse pragmatismo, justamente. Nossa brecha, o comer pelas beiradas virá desse pragmatismo que a gente já viu se deslocar assim um pouquinho em 2020. Agora, o que eu tenho dificuldade de concluir é que se não é também um pragmatismo mais ligado, vocês entendem disso melhor que eu, porque a agenda municipal é mais próxima, é mais concreta, é mais real na vida das pessoas. Saúde, né? Isso, então, por isso que eu tenho dificuldade em dizer se isso vai se manter em 2022, quando a conversa vai ser outra. Né, vai ser nacional, mas ao mesmo tempo, como vocês também entendem disso melhor do que eu, 2022 é a eleição realmente de avaliação do governo Bolsonaro, né? Quando o presidente está sendo avaliado e não agora tão dispersamente nas eleições municipais. Mas eu acho que, vamos tentar terminar com essa frase, a brecha pode vir pelo pragmatismo. Porque uma coisa é você discutir uma postura anti-vacina por questões, vamos dizer, de valores ou enfim, da liberdade, religiosas que sejam, da liberdade, enfim, e a outra coisa é ver os efeitos concretos de não entrar numa política nacional de vacina, não ter um planejamento em relação à vacinação da população e todos os efeitos econômicos, sociais, todas as consequências que isso traz, né? Então é por isso que eu acho que 2022 e aí eu gostei, né? Quer dizer, se abre essa janela para se discutir, talvez aí o caso concreto, né? Não um buraco da rua, mas um nível de pragmatismo para se avaliar o governo, afinal de contas, olhando os resultados concretos, né? Quer dizer. Mas aí, Vitor, conectando um pouco com sua pergunta sobre a esquerda, né? Sobre a esquerda na relação com essa base no passado, a esquerda, seja organizada partidariamente, seja nos movimentos sociais, vai precisar conversar com essa população que está olhando para um conceito de família que é outro, está acessando um conceito de família que é outro, está olhando para a educação, tem demanda sobre as suas vidas para cuidar dos seus filhos a partir de uma outra linguagem, a partir de um outro olhar. Não necessariamente significa que essa população não é terraplanista nem contra a vacina, mas ela acessa esse tema de uma outra forma. A esquerda precisa chegar nessas pessoas também de outra forma. Né? É por isso que eu acho que 2022 as eleições presidenciais para a esquerda não é uma eleição de disputa pelo poder. Eu acho que 22 para a esquerda é uma eleição de salvação. De reposicionamento. De reposicionamento. Me parece que a esquerda vai fazer uma eleição mais voltada para dentro do que para fora, ou seja, a gente precisa reconectar qual é a nossa agenda. Quando você fala de trabalhador, você está falando do quê? Né? Quando você está propondo soluções macroeconômicas, quando você está dialogando com as questões religiosas, né? O Brasil passou por transformações profundas, né? nessas questões todas, né? Então é por isso que me parece que a esquerda em 22 ela se prepara para uma eleição voltada para dentro, e quem vai fazer a disputa real e concreta do poder é o centro, esse centro que pode pender para uma centro-esquerda se tiver setores do PDT, setores do PSB que se aproximem desse centro, mas me parece que até do PCdoB, hein? Até do PCdoB, quer dizer, todo mundo dizendo aí que o futuro do Dino... porque o PCdoB tem dificuldade para cumprir cláusula de barreira, né? Quer dizer, então, como partido, é um partido que já tem aí, as suas lideranças certamente vão deixar o partido, né? E que o destino do Dino seria o PSB, né? Então, enfim... pode ser por esse caminho, mas e bastante provável que seja pelo caminho da centro-direita, da direita civilizada, vamos dizer assim, né? Se a gente pode usar essa expressão, né? Ou de uma direita não bolsonarista raiz, né? E aí eu acho que as questões religiosas elas podem se reposicionar por aí. Eu não acho que ela se reposiciona por enquanto no campo da esquerda. Eu acho que a esquerda faz 22 um processo
de reflexão interna ainda mais profundo, né? Não, e é importante que também falar, pensando num exemplo que o Cláudio deu, falar com essa população que a gente aqui está chamando de religiosa, mas a gente não sabe quão religiosa ela é e religiosa a partir de quais definições, não é só falar em Deus, não é só usar você usou o exemplo do candidato de São Gonçalo, abraçou a imagem de Jesus Cristo, é falar sobre o tema da vida das pessoas, sobre as questões das vidas das pessoas. Não é só falar sobre religião que você vai conquistar aquele eleitorado. E isso que é importante ficar claro. E olhando até, um pouco que a gente tem dito olhando até para as candidaturas de recorte de identidade religiosa, nem elas estão falando só de religião. Então, tem alguma coisa errada se a gente achar que a gente está falando com essa população só a partir da dimensão religiosa delas. Primeiro que a dimensão religiosa delas é múltipla, tem muitas motivações, vem de várias camadas, mas ainda assim, essa população não é só esse o driver do voto, né, da eleição. É difícil medir o voto, né, as motivações de voto, vocês sabem muito melhor que eu sobre isso, mas não é só sobre isso. Então é um pouco em 2018, lá no segundo turno, como teve Haddad e Bolsonaro no segundo turno Haddad começou a falar que era casado, tinha 4 filhos e acreditava em Deus. Não é sobre isso, gente. Não entendeu o recado, é isso? Não entendeu qual era o recado que ele tinha que ter dado? Naquele momento, em 2018, no segundo turno, não entendeu. É a mesma coisa que a Marta já fez na prefeitura, questionando se o Kassab era casado ou não, vocês se lembram disso? Tinha filhos. Se tinha filhos, né? Porque era um pouco tentar se reconectar com valores, achando que está chegando no voto dito religioso. Que não entendeu nesse discurso, né? Por outro lado, também se abriu e começou a gente viu uma mobilização, inclusive a gente viu, eu até escrevi sobre isso na cobertura eleitoral em 2018, no texto da Piauí, teve uma oscilação no segmento evangélico da votação do primeiro turno para o segundo turno do Haddad, porque ele começou a dialogar com esses grupos organizados na sociedade, chamar lideranças para conversar e tal. O período era curto, teve menos tempo, mas teve uma oscilação, né? Porque a própria base na sociedade vamos olhar só para o segmento evangélico, de evangélicos é diversa, né? Ela não é 100% conservadora, 100% de direita, 100% bolsonarista. Só que precisa conversar com esses grupos, e não só no ano eleitoral, esse que é o ponto, né? Você não vai deixar de ser um gestor responsável e respeitador do Estado laico se você for conversar com esses grupos. Claro. É isso que a gente precisa entender. Eles né? são parte da sociedade, né? São parte dos governados. Da sociedade. Então, parte da sociedade, se organizam a partir dessa identidade, milhares de grupos, muitos grupos de jovens que a gente acompanha próximo, seja estudando, seja acompanhando a ação, que fazem ação política nos territórios, nas cidades, a partir da sua identidade religiosa. Jovens evangélicos que optaram por ou virar evangélicos enquanto jovens ou seguir o caminho da sua família, mas afirmam sua identidade religiosa em 2020, jovens de esquerda. Isso é possível, né? A gente viu, esse é um ponto que a gente viu em 2020, aí sim como reação, né? Essas candidaturas já existiam, mas a gente viu uma organização maior de grupos, aí sim, de evangélica, em partidos de centro-esquerda, se candidatando como tal, se organizando, um pouco dizendo ser evangélico e estar na política não é só esse retrato que é possível ser produzido, nós também somos evangélicos, temos pautas de esquerda e queremos nos candidatar. Então, tem alguns grupos que se organizaram, diferente de 2018, existiam pulverizadamente, mas se organizaram em 2020, e isso a gente também está acompanhando numa pesquisa coordenada pela professora Cristina Vital da UF, os grupos chamados progressistas cristãos, que estão lançando candidaturas, que lançaram em 2020 e possivelmente vão lançar em 2022. Agora, isso é um fenômeno... Sim, eles não... marginal, um fenômeno crescente? Como é que você enxerga isso, Carol? Eu acho que as duas coisas, é marginal e é crescente. Estão aí, mas são secundários isso. Nesse momento, mas crescem. Sim.
Agora, o quanto crescem, não sei, não é possível te dizer ainda. Mas sim, cresceram de 2018 para 2020. Em visibilidade, numericamente, não temos esse número. Em visibilidade, sim. Em organização, sim. Mas ainda são minoritários. E abafados nesse momento, né? Claro. Agora, interessante, mas, né? Desculpa, só porque eu me lembrei. Mas, cada vez mais acessados pelos partidos de centro-esquerda. Então, o que aconteceu também de diferente de 2018 para 2020, partidos ativamente buscando candidaturas de evangélicos progressistas para os seus quadros, para as suas listas partidárias. Senão não chega mais com esse público, né? Fala, Vitor, pode falar. Não, o que eu ia dizer é que eu observei aí nas nossas amostras, nas nossas próprias bolhas, enfim, vi muitas candidaturas nos partidos de esquerda e centro-esquerda, fundamentalmente para a Câmara de Vereadores, né? Sim. E que faziam questão de adotar o nome pastor fulano, né? Pastora ciclano, para reforçar um pouco que um candidato do PT, pastor, né? Reforçar um pouco essa posição para dizer, olha, porque, no fundo, a gente está falando de associativismo, né? Quer dizer, se associativismo é base para a gente entender a saúde da democracia, né? A gente não pode lidar com a questão religiosa como algo que mina a política. Porque acho que uma coisa é a gente olhar esses associativismos e a posição de lideranças, né? Porque aí a gente olha para a posição de lideranças nacionais, né? Vinculadas às igrejas, proprietários, enfim, né, figuras destacadas, o modo como eles interferem no jogo político faz a gente criar generalizações equivocadas, né, Carol? Me parece que... Exatamente, Vitor, exatamente. Conta isso para os partidos de esquerda, por favor. Repete todos os anos. Em todos os seus textos você começa com um parágrafo assim. Não entenderam por favor, ainda, Carol. Eu diria que não entenderam. Agora, interessante, eu ia falar o seguinte, a Carol falou da Damares, né, que é uma personagem importante no sendo do bolsonarismo e, ao mesmo tempo, nessa política evangélica desde muito tempo. Né? E o bolsonarismo, como a gente viu, ele não saiu muito bem nas principais cidades do país, né, sobretudo nas capitais. Mas tem uma exceção importante, que eu acho que até valeria a pena lembrar um pouco dela aqui, que é o governador eleito de Vitória, o delegado Pasolini, que é um candidato abertamente bolsonarista, sabidamente bolsonarista, e que foi uma daquelas pessoas que se dirigiu ao hospital em Vitória para impedir aquele aborto legal da menina que foi violentada pelo tio, né? Por isso eu digo, olha como essa pauta mobiliza. Pois é, e o cara foi eleito, e ele é interessante que ele foi eleito, e ele é, de certa forma, uma exceção do ponto de vista dos bolsonaristas que se deram bem. Ele é um dos poucos, disputou contra um ex-prefeito por 2 mandatos, da capital do Espírito Santo, que era o Kozer, da esquerda, né, do PT. Então, é um caso curioso, né, de como esse indivíduo podia ser, de repente, percebido por uma parte da sociedade ali como um cara muito radical à direita, um fanático religioso, coisa do tipo. De modo algum, ele acabou sendo eleito, né? Por isso que eu digo que eu não sou tão otimista assim dos sinais de 2020. Porque teve uma mobilização também... Né? É uma exceção, é verdade, mas que ela também mostra que quando você, como aconteceu em 2018, né, também teve um apoio institucional por trás. Então, igrejas apoiaram ele, lideranças importantes, a Damares se mobilizou para apoiá-lo, Magno Malta, outras lideranças. Então, quando tem uma conjunção, tem um resultado. Seja isso somado às fake news, a ameaça da agenda do outro lado, a acessar o pânico das agendas morais, tem um resultado. Então, e se tiver essa conjunção de novo em 2022, terá resultado? Essa é a minha pergunta. A questão é saber se o clima mudou, né, em 2020, de modo a permanecer até 2022, no sentido oposto ao que a gente viu nas 2 eleições anteriores. Essa Totalmente. É a minha dúvida, né? E são muitas variáveis, né? Sim. E a gente teve, né? A gente está falando aqui do quadro partidário, né? Do quanto pode se fragmentar ou não, mas me parece que 18 talvez tenha tido uma conjuntura atípica que as fissuras dentro dos blocos religiosos acabaram seguindo numa mesma direção. Me parece que
que essa, vamos dizer, esse movimento coordenado, ele pode não estar presente em 22, na medida em que você terá alternativas mais fortes, alternativas mais bem organizadas de partidos que circulam, né, nesse espectro. Tem a questão... Os Republicanos é um partido que cresceu muito também, número de partidos, enfim, tem uma série de partidos. Número de eleitos. Desculpa, o número de prefeitos eleitos dobrou, né, o número de filiações também, né, migração partidária. Exatamente. E também os filhos do presidente foram para o Republicanos, né, então não é um elemento só ligado à influência da Universal do Reino de Deus, por exemplo. Sim. Então, me parece que assim, as eleições de 22, olhando para o quadro partidário e para esse quadro que a Carol traçou aqui, né, do ponto de vista do debate, me parece que 22 está pintando um cenário mais fragmentado, né, mais pulverizado, né, do que foi 18. E é curioso, porque 18 a gente teve o segundo recorde de número de candidatos presidenciais, né, só perdeu para 89, né, quando a gente teve o maior número de candidatos. Interessante. Mas 18 acabou não sendo uma eleição tão pulverizada, né? Ela tinha muitos candidatos, mas candidatos que não conseguiram a presidência, crescer. Né? A presidência acabou concentrando em 3 ou 4. Exato. Talvez 22 a disputa seja um pouco mais aberta, né? Porque o que eu estou vendo, assim, pensando em 4 blocos, né, que me parece que chegam aí com capacidade de conquistar votos, e aí eu não estou dizendo nem com chance de vencer a presidência da República, mas com chance de fazer votos, assim, um bloco à esquerda do PT nesse movimento de resgatar fazer uma eleição para dentro, né, então tem capacidade ainda de mobilização eleitoral, uma centro-esquerda, né, coordenada um pouco por esses movimentos de PSB, PDT, então tudo vai depender de para onde eles vão conseguir fazer amarrações aí no centro, com um bloco de centro-direita, PSD, PDEM, né, MDB, PSDB, formando esse bloco, e um bloco bolsonarista, né, porque não me parece que está no cenário o Bolsonaro deixar de ser candidato à reeleição, e qualquer presidente que se dispõe a buscar uma reeleição sai com força, né? Claro. Aliás, a gente não teve nenhum caso, né, de presidente que buscou a reeleição e não se reelegeu, né? Quer dizer, todos os presidentes que buscaram a reeleição foram reeleitos, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Exato, é verdade. Bem, eu acho que a gente chegou no tempo. Vitor, posso considerar essas aí as suas considerações finais? Você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que é isso, né? Esses 4 blocões aí. 4 cenários, né? Eu gostei do 4, né? Eu tô em 4 cenários que mudaram de 16 para 20, e 4 cenários e 4 blocos organizando as eleições de 22. A Mega Sena da virada tá chegando, você pode usar o número para fazer uma fezinha, né? Força, foco e fé, como dizia o Bruno Covas, a gente tá falando de religião aqui, tem que ter fé. Isso. Carol, quer fazer as suas considerações finais? Acho que um pouco dizer que eu saio um pouco, de novo, reforçar, eu saí um pouquinho mais pessimista das eleições de 2020 do que o geral, eu acho, e que o quão importante é a oposição, não vou nem chamar de esquerda, mas a oposição atual olhar para esse eleitorado que nós estamos chamando de religioso de outra forma. Muito bem. Porque essa conjunção de... Existir ou não essa conjunção de fatores que o Vitor está dizendo, eu acho que depende muito mais do outro lado do que de quem está promovendo essa conjunção de fatores. Perfeito. Muito bem. Gente, então quero agradecer a vocês dois aí pela participação, pela ótima conversa que nós tivemos, né? Agradecer a quem nos assiste no canal do YouTube, quem nos ouve do podcast, inclusive aí no levantamento do Spotify, nós fomos o 111º podcast mais ouvido no Spotify na área de notícias. Tudo bem que a gente não está entre os top 100, mas não temos nem um ano ainda. Quem sabe ano que vem a gente chega lá. E aí convidar todos aqui que continuem nos acompanhando e até a próxima.